Gênesis no lar. Mais um evangelho no coração. É com muita alegria que estamos iniciando o encontro bendito esperado por todos. Gênesis no lar, evangelho no coração, manhã de bênçãos e de paz. Agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos juntos em mais esse encontro que tem beneficiado tanto os nossos corações. Que os lares que aqui estão representados possam receber as bênçãos da presença dos bons espíritos, levando a mensagem da esperança, da fé e do consolo. Que sejamos sábios para acolher os ensinamentos e levar a efeito na prática do dia a dia. Assim, nós pedimos a permissão e a inspiração para iniciarmos mais um encontro na casa de Kardec e Amélie Baudet. Gênesis no lar, nessa manhã, agradecendo a sua presença, tem como tema o amor. O amor que transforma. O amor transforma sempre. Nós vamos iniciar o nosso encontro, como temos feito, seguindo a proposta de Allan Kardec, disponibilizada no livro A Gênese, Milagres e Predições segundo o Espiritismo. No capítulo 17, Predições do Evangelho. Hoje, nós vamos trabalhar o tópico A Segunda Vinda do Cristo. Olha que tema interessante. Você já parou para pensar no retorno do Cristo? Pois bem, então, inicialmente, no item 43, Allan Kardec disponibiliza o trecho do Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 24 a 28. Farei a leitura. Então Jesus disse a seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, que renuncie a si próprio, que se encarregue de sua cruz e que me siga. Porque aquele que quiser salvar sua vida, perdê-la-á. E o que perder sua vida por amor a mim, a reencontrará. Olha que beleza. Reencontro. Algumas traduções falam em encontrar. Nesta, reencontrar. Continuando. E o que serviria a um homem ganhar todo mundo e perder sua alma? Ou por que troca o homem? Poderia ele resgatar sua alma após tê-la perdido? Pois o Filho do Homem deve vir na glória de seu Pai com seus anjos, e então renderá a cada um conforme suas obras. Eu vos digo, em verdade, há alguns do que estão aqui não experimentarão a morte, senão enquanto não virem o Filho do Homem vir em seu reino. Pois bem, agora Kardec disponibiliza ainda o seguinte trecho. Então, o sumo sacerdote, erguendo-se no meio da assembleia, interrogou Jesus e lhe disse: Não respondeis nada àqueles que depõem contra vós? Mas Jesus permaneceu no silêncio e não respondeu nada. O sumo sacerdote interrogou-o ainda e disse: Sois vós o Cristo, o Filho de Deus bendito, para sempre? Jesus lhe respondeu: Eu sou. E vereis um dia o Filho do Homem sentado à direita da majestade de Deus
e vindo sobre as nuvens do céu. Logo o sumo sacerdote, rasgando suas vestes, disse-lhe: que necessidade temos nós de mais testemunhas? Esse trecho está em Marcos 14, 60 a 63. Agora, nós vamos direto pronunciar o que Allan Kardec trouxe como um comentário. Ouçamos Kardec, item 45 e 46. Jesus anuncia seu segundo advento, mas não diz absolutamente que voltará sobre a terra com um corpo carnal, nem que o Consolador será personificado nele. Ele se apresenta como devendo vir em espírito, na glória de seu Pai, julgar o mérito e o demérito, e levar a cada um conforme suas obras, quando os tempos forem chegados. Estas palavras: há alguns daqueles que não experimentarão a morte se não tiverem visto o Filho do Homem vir em seu reino, aparentemente mostram uma contradição, já que ele não veio durante a vida de alguns desses que estavam presentes. Jesus não podia, entretanto, enganar-se numa previsão dessa natureza, e sobretudo por uma coisa contemporânea que lhe dizia respeito pessoalmente. É preciso averiguar se essas palavras sempre foram fielmente reproduzidas. Pode-se duvidar, sabendo que ele nada escreveu, que os escritos recolhidos apareceram após sua morte. E quando se vê o mesmo discurso quase sempre reproduzido em termos diferentes em cada evangelista, é uma prova evidente de que estas não são as expressões textuais de Jesus. É, por outro lado, provável que o sentido deve ter sido alterado ao passar por traduções sucessivas. De outro lado, é certo que Jesus tivesse dito tudo o que tivesse podido dizer. Ele teria se expressado sobre todas as coisas de maneira límpida e precisa, que não teria dado lugar a nenhum equívoco, como é feito nos princípios morais, enquanto que deve de encobrir seu pensamento sobre os assuntos que ele não julgou conveniente aprofundar. Os apóstolos, persuadidos de que a geração da qual fazia parte, ou faziam parte, deveria ser testemunha do que ele anunciava, devem ter interpretado o pensamento de Jesus conforme essa ideia. Podem, por consequência, ter redigido do ponto de vista do presente e de maneira mais absoluta do que talvez ele teria feito. Seja como for, o fato prova que os acontecimentos não aconteceram como eles supuseram. Beleza, vamos em frente. Agora o item 46. Respire fundo, porque nós estamos construindo o pensamento. Um ponto básico que Jesus não pôde desenvolver, porque os homens do seu tempo não estavam suficientemente preparados para essa ordem de ideias e suas consequências, mas que, entretanto, apresentou o princípio como fizera com todas as coisas, é a grande e importante lei da reencarnação. Essa lei, estudada e posta à luz nos nossos dias pelo Espiritismo, é a chave de várias passagens do Evangelho, que sem ela parecem contrassensos. É nessa lei que se pode encontrar a explicação racional das palavras acima, admitindo-as como textuais, já que elas não podem se aplicar
a pessoa dos apóstolos. É evidente que se reportam ao reino futuro do Cristo, ou seja, no tempo em que sua doutrina, melhor compreendida, será a lei universal, dizendo-lhe que alguns dos que estão presentes verão seu advento. Isso não podia ser entendido senão no sentido de que renasceriam nessa época. Mas os judeus figuraram que eles iriam ver tudo o que Jesus anunciava e tomaram suas alegorias ao pé da letra. De resto, algumas de suas predições cumpriram-se em seu tempo, tais como a ruína de Jerusalém, as maldições que se seguiram e a dispersão dos judeus. Mas ele leva sua visão mais longe. E falando do presente, ele faz constantemente alusão ao futuro. Ponto. Amigo, amiga, família, Gênesis. Mais uma aula de doutrina espírita oferecida pelo nosso preclaro coordenador, codificador, orientador, professor Allan Kardec. Então, rapidamente, ele apresenta uma análise em torno das possíveis contradições, uma vez que as narrativas dos discípulos em alguns pontos diferem. Mas, na verdade, ele abre um outro ângulo, dizendo que se formos interpretar os textos conforme eles estão disponibilizados historicamente, usando a chave que o Espiritismo oferece, nós teremos oportunidade de estudar uma lei maravilhosa, que é uma lei divina e natural, a reencarnação, que explica todo o processo evolutivo, as chegadas e partidas dos viajores do tempo na Terra. Mas também ele apresenta para a gente uma possibilidade importante que, com o passar do tempo, a gente viu acontecer na prática e hoje a gente pode fazer, que é tirar o espírito da letra, lendo os textos sem ficarmos presos no literalismo e em discussões transitórias sem efetividade. Nós gostaríamos, para fazer uma adequação ao nosso momento, às nossas necessidades atuais, de pensar a primeira abordagem para a gente trazer exatamente para uma reflexão em torno da reencarnação como um ponto de partida, chegada e continuação desse processo evolutivo. E, naturalmente, encaminhando para as nossas escolas filosóficas, para discutirmos virtudes, valores, sabedoria. Então, por exemplo, quando Jesus diz assim: se alguém quiser vir após mim, que renuncie a si próprio, o diálogo se torna muito especial, porque ele está nos chamando para um desafio: renunciar a si mesmo. É fácil? Renunciar o quê? Abre-se uma conversa. Então, para renunciar, pressupõe que há um vínculo, um apego. Abrir mão é uma tarefa simples. Renunciar a si mesmo, naturalmente, vai nos colocar diante de um espelho com uma visão clara do nosso comprometimento
muito contundente ainda com o nosso egocentrismo. Querer vantagens, querer tudo aquilo que possa favorecer o prazer, o gozo e etc. Não é simples. Há muitas renúncias, há muitos ângulos que se abrem que vão, na verdade, operacionalizados, nos colocar diante de uma tarefa, que é carregar a própria cruz, que se encarregue de sua cruz e que me siga. Então nós temos dialogado todos os dias sobre nossas cruzes. A cruz a representar os processos. Nós precisamos de entendê-los, estudar e pôr em prática, aprendendo nas ações do dia a dia, aperfeiçoar-se. Então são as nossas cruzes. Não pense na cruz como algo sanguinolento. Não leve para aquele ângulo do martírio, da morte. Não, vamos pensar na cruz também sob o ponto de vista da vida, da roda evolutiva, que pode passar pelo sangue, pelo suor, pode dialogar com a morte, pode dialogar com a doença, pode sim. Mas quando nós estamos focados no movimento que favorece a vida, a gente passa a observar que todas as mudanças, dificuldades, são, na verdade, mecanismos que dialogam com o crescimento tão necessário. E o trecho ainda vem dizer que carregar a sua cruz e siga-me. E que me siga, para ser literal. Porque aquele que quiser salvar sua vida, perdê-la-á. E o que perder sua vida por amor a mim, reencontrará. Conectar com os princípios, com os fundamentos e seguir adiante, sem se preocupar com perdas. É uma ideia, mais uma. Porque, na verdade, o que são perdas? O que elas representam? Quando se perde alguma coisa, está se perdendo mesmo? Era posse ou apenas administração? Era seu? Se você perde alguma coisa, significa que não é seu. Estão de acordo? Vocês concordam com essa ideia? E o que você, na verdade, pode não perder? O que você não perde? Experiência. Você não perde aquisições de ordem imortal e morredora. Valores, virtudes, você não perde. Você não perde a consciência. A não ser que você se embrenhe nos cipós da ilusão. Então, o que o ladrão não pode tirar é o que nos importa com Jesus. O que a traça não corrói é o que nos importa com o Evangelho. Agora, o interessante é que Jesus fala sobre amor. Você não perde quando se tem amor. Amor não se perde, amor se ganha. Amor se robustece. Vocês estão de acordo? Tem coerência com o que eu estou dizendo? Então, amigos, a segunda vinda do Cristo, ela não está personificada numa encarnação. Não é essa a ideia. O Consolador prometido, como nós temos estudado em Espiritismo, é um anúncio de uma nova era, que o Espiritismo nos oferece ferramentas para compreender algumas leis, como a reencarnação. Então, reencarnar e desencarnar é lei natural, divina. Queiramos nós ou não. Você vai morrer. Não. O seu corpo vai morrer. Ou você tem esperança do elixir da longa vida? Você acredita ainda na alquimia de manter-se
como aqueles filmes que colocam os imortais que passeiam pelo tempo e jamais são destruídos. Compreenderam? Então, o que é imortal é o espírito. As leis divinas, que não mudam, elas são únicas, invioláveis. Compreenderam? O que muda é o homem. O que muda é o tempo? Não. É uma época. É uma era. É uma geração. Isso está em processo de mudanças. Mas o mecanismo do tempo é o mesmo. Você pode observar um relógio nos dias atuais, tecnológicos. Quando a pilha acaba, ele para. Mas o tempo, ele continua. E nós é que nos adequamos. Ele é um recurso didático. Olha que beleza. Então, a segunda vinda do Cristo é em espírito e verdade. E quando ele fala sobre o assunto com os sacerdotes, aquilo balançou as estruturas, conforme o texto lido. É muito importante, pessoal, quando a gente, com muito carinho, para observar essa assertiva. Eu vos digo em verdade, há alguns dos que estão aqui que não experimentarão a morte. Por que ele não disse todos não experimentarão a morte? De que morte que ele se refere? Olha aqui, vejam bem como nós podemos mergulhar e termos muitas terras para descobrir. A morte no Evangelho é morte moral, morte de valores. Não nos importa mais discussão de morte do corpo. Nós, espiritistas, já sabemos que precisamos dessas mortes como transição. Mas o que Jesus se refere com profundidade é vida e morte no sentido do progresso da alma que pode ser interrompido por livre escolha. Você pode parar. Você pode fechar a porta. Você não retrograda. Mas você, por enquistamentos, por resistência, por reflexo condicionado, pode estar brigando com a vida o tempo todo. O indivíduo já levanta brigando com a vida. O que ele está cultivando? Mau humor. Isso vai trazer repercussão para ele. Ou não? Isso vai trazer doenças amanhã. Ou não? Desenvolva o seu conhecimento. É um convite, tá bom? Porque a nossa ideia aqui é só sugerir. Nós estamos fazendo uma interpretação doutrinária, mas nós respeitamos se você pensa diferente. Aliás, é muito bom pensar diferente. Para você fazer toda a diferença na sua vida. Mas o importante é avaliar se você está pensando diferente, sintonizado com as faixas da justiça, do amor, da ciência. Ou se está pensando diferente apenas para contradizer, para se rebelar, para postergar, para insinuar a irreverência. Compreenderam? Isso gera morte, separatividade. Sabe, eu bato nessa tecla, vocês já ouviram esse pobre andarilho dizendo. Uma das coisas mais desagradáveis é quando alguém fala assim para o outro: você está errado. Você não tem inteligência. Você... E aí vai nas adjetivações que destroem, que mata a esperança, que tira a oportunidade, que fecha o papo. Diferente, eu me recordo, vou compartilhar com vocês. As minhas primeiras aulas de evangelho no Grupo Emmanuel, eu ficava admirado com a sabedoria, com o carinho, com o cuidado de um companheiro muito querido, da família Abreu. O nome dele era Oswaldo Abreu. O Oswaldo tinha um tato
uma gentileza especial para falar de evangelho que nos encantava. A primeira vez que eu vi ele conversando com uma pessoa que fez uma interpretação do evangelho em tese mais absurda. O assunto versava por um caminho, o indivíduo foi lá para o Camboja, ao invés de chegar no Canadá. O grupo todo marchando e o indivíduo contramarchando. Aí o Oswaldo virou para ele e falou assim: ô meu irmão, não é que você está abrindo um ângulo muito interessante para a minha apreciação? Eu acho que o grupo todo está gostando da sua abordagem. Mas na verdade a gente está tentando caminhar por essa senda. Observe. Aí ele foi construindo com o indivíduo e tal, chegou lá na frente. O companheiro falou assim: uai, senhor Oswaldo, eu não tinha pensado assim. O senhor me fez abrir o entendimento e eu tenho muito que agradecer. Gente, aquilo foi um instante tão singelo, mas tão delicado. Ele aplicou evangelho, caridade ali em todos os sentidos. Ele foi benevolente, ele foi indulgente, ele foi perdão pleno. E ao mesmo tempo, ele encontrou ferramentas para trazer o indivíduo de volta para gravitar em torno do tema. Ou seja, a morte estava aparecendo e ele encontra na morte uma oportunidade de fazer vida, de trazer a vida, de produzir no bem. E todos ficaram felizes e a reunião terminou em paz. É diferente quando você está num embate acirrado, com espada, com a esgrima intelectual, eu penso, eu sei, eu tenho a posse da verdade. Aonde que acaba uma conversa dessa? A não ser naquele espaço árido chamado cansaço, preguiça, intolerância. As forças se esvaem. Relacionamentos são destruídos assim, em movimentos pequenininhos que vão construindo um edifício. A segunda vinda do Cristo é em espírito e em verdade, é pelo coração, que não se dá na força, na imposição, na violência. Amigos do Evangelho da Manhã, nós fomos chamados pela espiritualidade para refletir em torno do Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 18, no item 16, uma mensagem belíssima de Simeão, dada em Bordeaux, 1863. Eu vou ler a metade, a metade em diante, porque ela é extensa e o tempo não permite, no que remonta à reencarnação com uma visão cristã, como uma oportunidade de trabalho redentor. Observem o que os Espíritos estão dizendo nessa mensagem. Eu vou ler o convite, para que a gente inicia o parágrafo dizendo: amigos e amigas, eu faço uma adequação literária. Abri, pois, os ouvidos e os corações, meus bem-amados. Olha que carinho, olha que gentileza de Simeão. Meus bem-amados, já abre, já nos põe no colo. E a gente fala assim, pode dizer, eu estou pronto. Não é porque ele massageia vaidades, não é isso. É o respeito, é a chegada devagarzinho da mensagem, é a segunda vinda do Cristo, ela respeita o nosso time. Cultivai essa árvore da vida. Que árvore? Cujos frutos dão a vida eterna. Aquele que a plantou vos concita a trabalhá-la com amor, que ainda havereis dar com abundância seus frutos divinos. Conservai-a tal como Cristo vô-la entregou.
não a mutileis. Ela quer estender a sua sombra imensa sobre o universo. Não lhe corteis os galhos. Seus frutos saborosos caem abundantes para alimentar o viajor que deseja chegar ao termo da jornada. Frutos saborosos para o viajor. O Evangelho é gostoso, ele é palatável, ele é um alimento que refrigera, que estimula, que consola na viagem. Ele está falando da jornada. Agora que vem a dica. Não amontoeis esses frutos, para os armazenar e deixar apodrecer, a fim de que a ninguém sirvam. Muitos são os chamados e poucos os escolhidos. É que há assambarcadores do pão da vida, como os há do pão material. Não sejais do número deles. A árvore que dá bons frutos tem que os dar para todos. E depois procurar os que estão famintos. Meu amigo, minha amiga, temos aqui uma grande dica. Levai-os para debaixo da fronde da árvore e partilhai com eles do abrigo que ela oferece. Poética, bela, majestosa. Mas, Carlos Alberto, eu não entendi direito. O que Simeão está falando? De uma árvore. A árvore da vida. Vocês se recordam da cura que Jesus prodigalizou àquele homem, quando ele cospe na terra, passa nos olhos e pergunta o que o homem via? Aí ele diz: vejo os homens como árvores. Aí depois Jesus retorna, faz outro procedimento magnético interventor. Aí depois ele passa a ver com clareza. Homens, árvores. Vocês se recordam de aquela mensagem tradicional do movimento espírita, que a árvore do Evangelho foi transplantada para o Brasil? Já escutaram alusões? Então, na verdade, os espíritos estão falando que nós somos como árvores. Lembram também da parábola do grão de mostarda, que é a menor da semente, fazendo uma alusão à fé? Então são figuras, são imagens, são símbolos, para apresentar toda uma ideia, comparando os homens aos seres da natureza, a definir que nós somos organismos, que o nosso campo mental produz ideias, pensamentos, sentimentos, e que nós aplicamos no dia a dia em nossas ações. Simeão está dizendo que existem aqueles que assambarcam, aqueles que estão interessados em trazer para si a produção dessa árvore. E ele diz que também há aqueles que fazem o mesmo com o pão material. Ao mesmo tempo, ele fala sobre a importância de levar o alimento para os famintos. Afinal de contas, o que ele está dizendo? Que o homem produz
espiritualmente muito mais do que se imagina. E fazendo uma alusão ao amor como a grande força mantenedora da vida, o amor é produzido por nós mesmos. Você ama, você gesta, você gera. Aí eu posso, se vocês me permitem, deduzir que o cristão produz, o cristão compartilha, disponibiliza. O materialismo consome, goza, pensa em si mesmo. Compreenderam? Então observemos que o nosso trabalho não é juntar em celeiro. O nosso trabalho é compartilhar o bem, como nós temos recebido dos bons espíritos, como nesse encontro. Eles estão vindo aqui juntar em celeiro? Não, eles vêm compartilhar conhecimento, amor. Eles solidarizam com as nossas dores, nos oferecendo remédios, uma consulta gratuita com um médico humanitário, com uma intervenção de um amigo que nos visita aconselhando. Vocês concordam que é todo um grande projeto de produção em série, de larga escala e qualificado? É o Evangelho. Carlos Alberto, mas como eu... Olha, não se preocupe. Ama sempre. Porque o próprio Simeão diz assim: não se colhem uvas nos espinheiros, fazendo alusão ao Evangelho, é lógico. Meus irmãos, afastai-vos dos que vos chamam para vos apresentar as sarças do caminho, e segui os que vos conduzem à sombra da árvore. O Divino Salvador, o justo por excelência, disse: e suas palavras não passarão. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Entrarão somente os que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. Qual é a vontade do Pai que está na sua consciência? A vontade do Pai é que você progrida, que você estude, que você conheça, para você se libertar, qualificar a sua vida e ser feliz. Nossa, mas quanta coisa! Não se preocupe, minha querida amiguinha. É uma entidade espiritual que está me indagando, perplexa. Não, fique calma. Não precisa de você fazer um curso aprofundado para ser doutorada em Evangelho. Basta você começar produzindo o bem nas pequenas coisas, num bom pensamento, numa prece que endereças, no carinho que cultivas para com a sua alma querida, o perdão que você distribui para os seus adversários, a força para superar as adversidades nas batalhas de todo dia. Comece nas pequenas ações, sendo generoso. No final do dia, contabilize quantos atos de generosidade, quantos diálogos você exercitou a paciência. Ficou ali o indivíduo rodando, não falando nada, e você assim: meu Deus, tenha paciência, abençoe o irmão. E no final da conversa, nada de produtivo. Não, houve produção sim, de virtude. E essa virtude que você cultivou de abençoar o indivíduo, ela reverbera na vida dele. Porque amanhã ele vai cair em si dizendo: poxa, fulano foi tão paciente comigo, está na hora de eu ser paciente com alguém. O bem vai se multiplicando. E agora, com a presença do nosso querido amigo espiritual que nos visitou à noite, nos levou para esclarecimentos, e agora ele nos pede
e eu vou trazer o seguinte pensamento para você guardar no seu coração. O Espiritismo também é essa árvore que nós, como viajores, estamos sendo abençoados pelas sombras e pelos frutos que ele nos oferece. Sombra para o viajor cansado que precisa de amparo, de consolo, mas também os frutos para a alimentação e para a motivação do trabalho. O Espiritismo nos dá tudo isso. Que nós sejamos gratos ao Espiritismo e saiamos da condição de um viajor que está debaixo dessa sombra e nos tornemos o próprio Consolador que volta. O Espiritismo que está dentro que começa a sair para fora. Aí você vai se integrar no Espírito de verdade. Nessa pleiade que há de construir um mundo novo. E seremos benditos. Bendito sejas, coração amigo, fala Maria Dolores, pelo pão que dás à porta, ao companheiro que se desconforta na aflição da penúria sem abrigo. Deus te faça feliz pela roupa que ofertas, aos torturados do caminho que tanta vez se vão no desalinho, das feridas que trazem descobertas. Deus te conceda o prêmio da ventura, pela ternura sorridente com que levas ao doente o amparo do remédio e a esperança da cura. Deus te guarde na fonte da alegria, para lenir, no esforço a que te des, a orfandade e a viuvez que vivem para a dor de cada dia. Deus, porém, te abençoe, coração brando e pasmo, com a mais sublime recompensa, quando ouvidas a intromissão da ofensa, a golpe da injustiça e a pedra do sarcasmo. Deus te exalte no santo esquecimento do mal que te golpeia, reduzindo a extensão da chaga alheia, sem cogitar do próprio sofrimento. Bendito sejas, coração submisso, embora sábio entre os mais sábios, pela palavra boa de teus lábios, no exemplo da bondade do serviço. Por quê? O amor transforma a sombra em luz, e o perdão onde ampara nunca erra, auxiliando a vida em toda a terra para o reino divino de Jesus. Porque o amor transforma a sombra em luz. Eis o reino divino de Jesus, nos abençoando em mais um encontro. Que o nosso coração rejubilando com estas expressões artísticas, poetas, celestiais e morredoras, possamos sair para o bom combate e semeando a esperança, a fé e a bondade para os corações que fazem parte da irmandade, dentro dessa dinâmica da caridade, que nos coloca no patamar da igualdade, que sugere a viva liberdade, estabelecendo um mundo novo que será pautado na excelsa caridade. Sejamos todos juntos em busca desta felicidade. Paz e bênçãos. Ave Cristo é a saudação dos cristãos dos primeiros tempos, que fecha o nosso encontro e que abre para uma nova vida que nos aguarda para ser realizada e vivida. Tenham todos, portanto, um bom dia. Gênese no lar, mais um evangelho no coração. Até a próxima oportunidade, se Deus assim oportunizar. Valeu, pessoal.